Bom, sejam bem-vindos à nossa série Caminhos da Psicoterapia. Hoje nós vamos percorrer um caminho de intimidade, um caminho dos sonhos, dos devaneios, da imaginação. E para percorrer este caminho comigo, eu convidei o meu colega Eliton Macedo, que é psicólogo clínico, psicoterapeuta, assim como eu, mas que neste caminho olha para onde direciona o seu olhar. Ele tem uma outra abordagem, nós temos hoje em dia na psicologia o que chamamos de abordagens. Eu tenho um olhar mais existencial, um olhar mais para a existência. O Wellington vai nos contar um pouquinho do seu olhar também mais analítico, arquetípico, junguiano também. Vamos trocar esses olhares, dizer o que nós estamos olhando sobre estes conteúdos. Então, o nosso tema de hoje é intimidade, não, minto. O nosso tema de hoje é imaginação, sonhos, devaneios. A intimidade é uma palavra que eu estou trazendo, me apropriando dela pelo Gaston Bachelard, usa essa palavra intimidade, quando ele fala que estes conteúdos da imaginação, essa fenomenologia da imaginação que ele propõe no seu livro A Poética do Espaço, ele dá lugar à intimidade. Ele vai trazer a problemática da casa como um lugar de intimidade. E, inclusive, sobre esta, para a gente começar o nosso diálogo, Wellington, esta palavra intimidade, esta palavra que está ligada, ao meu ver, à imaginação, aos sonhos, aquilo que é muito pessoal, aquilo que é só nosso também, a pergunta ou a questão que eu queria que nós pudéssemos dialogar aqui neste encontro é como a intimidade resiste para ser vista em sua clínica e como você vê que isto é visto também no cotidiano das pessoas que trazem as narrativas da sua imaginação, dos seus sonhos, dos seus devaneios. A questão que eu gostaria que nós trouxéssemos aqui sobre o tema é o nosso olhar, mas também como nós conseguimos perceber na nossa clínica, no nosso olhar para o ser humano, como se revela esses sonhos, com facilidade, com dificuldade. Hoje em dia, nós temos dificuldades de falar da nossa imaginação, daquilo que é muito pessoal, daquilo que é o nosso sonho, das nossas imagens, das nossas sensações. E a partir disso, eu acho que a gente vai abrir um leque de possibilidades dos porquês nós não, muitas vezes, revelamos essas nossas intimidades, esses nossos conteúdos que estão ligados àquilo que está dentro da nossa casa, dentro do nosso espaço íntimo, que pode ser individual, mas também coletivo. Eliton, então, muito obrigado por estar participando. Quiser se apresentar um pouco para mim também e logo de cara já me trazer um pouco da sua reflexão sobre se você vê também estes conteúdos da imaginação, dos sonhos, como algo íntimo também, e se você também vê que há uma dificuldade na gente em trazer para fora, falar sobre esses nossos conteúdos íntimos. Uhum. Olá, tudo bom? Primeiramente, obrigado pelo convite, fico muito lisonjeado. Segunda vez que trabalhamos em um projetinho, né? Bem interessante isso. E é um desafio hoje em dia a gente conseguir entender até a própria intimidade, né? Tendo visto que a pressão social nos traz uma maneira de viver que a gente parece sempre tem que ser perfeito, né? Parece que a intimidade está cada vez menor, né? Algo que você faz, por exemplo, no seu quarto ou na sua sala, se a janela estiver aberta, pode ser que alguém gravou você, então, né? Veja como essa intimidade pode ser exposta de uma maneira que você não gosta ou que você talvez não gostasse de compartilhar com os outros, né? E essas imagens íntimas, elas permanecem muitas vezes guardadas de nós mesmos, né? Como se estivesse escondidinho. E o sonho, ele vai trazer essas imagens de uma maneira muito interessante. Tem um terapeuta junguiano chamado Heráclito Pinheiro, que ele vai dizer que o sonho é o striptease da alma. E eu acho muito interessante essa vivência, assim. Então, nos sonhos aparecem as imagens mais
mais diferentes, mais loucas, mais fantasiosas que a gente pode contemplar. Né? Você está voando, você está matando, você está nascendo, você ora é mãe, ora é pai, né? Tudo se confunde, tempo, espaço, e parece que tudo isso pode revelar alguma coisa sobre nós mesmos, que às vezes nós mesmos não conhecemos. Então, isso é bem interessante, essa dinâmica de intimidade. Na clínica, como é um espaço mais, como que eu posso dizer? Como um espaço mais livre para você trocar, né, tanto você, da minha perspectiva, da minha abordagem, tanto eu com o meu paciente, quanto o paciente comigo, a gente tem essa abertura, né, de fazer essa troca, eu acho que a intimidade fica um pouco mais visível. Mas mesmo assim vai depender muito do paciente, do que ele tem para esconder, do que ele tem para revelar. Isso é algo bem interessante dentro da relação. Acho bem interessante. E você trouxe essa metáfora ou este pensamento aí da striptease, da alma também, e eu lembrei de uma outra que eu não vou lembrar o autor, mas eu vou colocar aqui no vídeo, assim que eu encontrar, que ele traz uma frase que quando eu me desnudar próximo a você, quando eu ficar nu diante de você, não me faça sentir vergonha. Porque é isso, né? Para eu ficar nu diante de você, eu preciso saber que eu não vou sentir vergonha diante dessa minha nudez. Então, essa intimidade é um lugar onde a gente pode trazer essa nudez da nossa alma, né? Falar sobre as nossas coisas íntimas. E eu ainda quero chamar a atenção para essa palavra intimidade, porque o Bachelard ele vai trazer que o modo terapêutico da fenomenologia do psicoterapeuta, ele é um modo que é para a pessoa se sentir mais íntima, né? Se sentir em casa. Casa é o lugar onde nós se sentimos mais íntimos, onde nós fazemos aquilo que nós não temos muitos padrões sociais, onde nós fazemos aquilo que somos nós, no sentido de chegar mais próximo da nossa totalidade, da nossa existência, da nossa profundidade. E a clínica, a relação terapêutica, ela propicia esse momento de você se sentir à vontade, né, para que você possa falar para o seu terapeuta aquilo que você não falaria para as outras pessoas, né? Uhum. Então, a gente se relaciona de modo conscientemente, mas a gente se relaciona também de modo inconsciente, né? Muitas coisas que nós não falamos, elas são desagradáveis, elas são vergonhosas, e aí nós colocamos ela para dentro de nós mesmos, né? Nós colocamos ela num conteúdo inconsciente, né? Vou usar essa palavra, nós colocamos ela dentro de nós mesmos, na nossa sombra, nós colocamos ela de uma outra forma, que não visível para as pessoas. E este conteúdo, ele fica, de uma certa forma, pressurizado dentro de nós, e ele sai nessas imagens, nos sonhos, nos devaneios. E aí eu vou trazer a metáfora que eu ouvi em um vídeo há pouco, de que a panela de pressão, ela tem esse pino da panela de pressão onde precisa sair, fazer essa descondensação de tudo que está ali dentro para fora. E esta imaginação, esses conteúdos íntimos, eles saem para que a gente não exploda, para que a panela não exploda, precisa ter essa despressurização. Então, a minha questão é, como é este pino da panela de pressão na clínica? Será que na clínica nós temos mesmo essa facilidade, na sua clínica, de colocar para fora conteúdos sobre sonhos, sobre a imaginação? Eliton, para você é fácil? As pessoas chegam e elas falam dos sonhos, por exemplo, na sua clínica? O sonho, ele aparece muito no seu dia a dia clínico? Olha, ele aparece no dia a dia, mas com algumas ressalvas. Tem alguns pacientes que têm um pouquinho de resistência, e não resistência, talvez não tenha prioridade de fazer essa entrada nesse conteúdo que está um tanto escondido, e a gente acaba trabalhando mais coisas do dia a dia mesmo, né? Ou dependendo da profundidade que ela queira atingir, a gente vai chegar nessas imagens. Mas o interessante que você traz é que esses comportamentos que nós negamos, às vezes, muitas vezes, que são oriundos do ser humano também, como
vingança, como inveja, como ira, ódio, né? Alguns preconceitos que vêm estruturados já de sociedade, né? A gente tenta negar em nós mesmos. Mas toda vez que a gente vê um comportamento que a gente nega, não significa que ele desapareceu. Ele sempre vai ter alguma válvula de escape, assim como a panela de pressão que você trouxe. Nem sempre é nos sonhos, às vezes é em um outro comportamento consciente que o paciente não vê, não nota no dia a dia. Né? Ele se faz, por exemplo, o paciente acha que está fazendo sempre bem, mas tem uma faceta que ele acaba, né, deslocando uma energia para uma parte bem pejorativa da vida que ele não está notando. No sonho aparece. Você trouxe a imagem da casa, por exemplo. No sonho, geralmente, a casa vai simbolizar a totalidade da psique. Isso é muito interessante, assim. A casa vai vir com essa imagem forte, assim, da totalidade da psique. E o sonho ele vai ter vários desdobramentos, então a gente pode encarar ele até como uma peça teatral, como um filme, com o início, o desenrolar e o final, né? Vai ter toda uma estrutura, né? De uma forma bem dialética também. E, por exemplo, uma pessoa extremamente moralista, né, na vida real, por exemplo, ela acredita que esse é o caminho que ela deve tomar, geralmente o sonho vem contrapor essa moralidade. No sonho ela está fazendo algo subversivo. É bem comum acontecer isso, como se fosse uma compensação. Significa que ela tem que agir subversiva? Não, mas o inconsciente vai trabalhar com essa polarização ao contrária, mostrando o desequilíbrio, sabe? Então, muitas vezes a gente vai achar algumas respostas para a tratativa clínica dentro do sonho. Eu gosto de pensar assim, quando eu chego em um ponto onde eu não estou conseguindo ir à frente com o paciente, primeiramente eu penso, será que é uma questão minha? Então eu levo para minha terapia, para ver como eu estou com aquele conteúdo. Caso não seja, eu vejo, não, está trabalhado, eu me recorro geralmente aos sonhos também, né? Vamos ver os sonhos desse paciente. Às vezes no sonho me dá o caminho ali, nossa, olha isso, aquilo. Então o sonho ele vai trazer essa dinâmica de compensação, de equilíbrio, não só isso também, de muita projeção também, mas as imagens em si, elas vou usar com muito cuidado essa palavra transcender o significado habitual. A imagem, ela traz a totalidade. Por isso que a imagem é tão importante. Tem coisas que a gente não consegue literalizar na imagem. A gente absorve a imagem com uma força tão grande, mas a gente não consegue pontuar exatamente o que aquilo significava. E às vezes só precisava vir aquela imagem. Por exemplo, você não consegue explicar essa imagem, pinta essa imagem. A pessoa vai lá e pinta, desenha essa imagem, parece que uma energia já foi naquilo ali, não precisou mais explicar, não precisou mais fazer nada. Então, entende como a imagem ela tem esse poder de incluir tudo ao mesmo tempo, né? Ela tem essa fixação muito grande. Então, acho que na clínica é um espaço onde você pode se trabalhar isso. E é muito interessante. Tem paciente que chega e fala, não, mas eu não sonho. Beleza, né? Nunca é uma cobrança. Né? Você vai falar sobre sonho. Mas daí chega um dia, ela, sonhei, cara. Deu sonho, me fale. De repente, naquela semana, ele tem 30 sonhos. Numa semana, tem lá 30 sonhos, né? 4 sonhos por noite. E daí a gente trabalha, porque o sonho está querendo revelar alguma coisa, né? Então a gente trabalha, olha, você sonhou isso, você encontra padrões. Nossa, todo sonho teu tem um lobo. Nossa, todo sonho seu tem alguém morrendo. Todo sonho tua mãe tá brava. E daí, a partir disso, a gente vai fazendo as ampliações. Uhum. Sim, e tem muitas das coisas que nós não conseguimos ver é só virar a chave ou é só pensar no seu oposto. Eu sou uma pessoa muito não gosto de assistir muito ficção, não gosto de assistir muito filmes, já percebi isso em mim, que eu prefiro de assistir coisas que estão ligadas à realidade, cidades, prédios, pessoas reais, nada de personagens que não são pessoas, assim, Avatar, assim, para mim foge um pouco daquilo que eu gosto. Mas eu vejo que, ao contrário, na minha vida tenho muito dessa imaginação, tenho muito deste outro lado oposto. Então, eu acredito, né, isso que você está falando, que muitas das coisas a gente precisa virar. Se a gente não está conseguindo compreender falando, vamos fazer um desenho, vamos expressar de uma outra forma. E o sonho tem esta oposição, né, que você está me dizendo, de que talvez seja no sonho o contraposto daquilo que eu estou vivendo, este outro lado daquilo que eu aparento ser conscientemente. Nós temos aquela imagem clássica do inconsciente e do consciente como sendo o iceberg, né? Iceberg, né? Do Freud, está em cima e o que está embaixo está o gelo que está em cima e embaixo da água. Tem esses dois polos também. Então, muito interessante isso também.
o Gaston Bachelard, ele vai propor uma fenomenologia da imagem, e ele vai dizer que a imagem, ela não tem um passado, ela não tem uma compreensão de relação de causa e efeito, assim como a consciência, assim como aquilo que é objeto, aquilo que está descrito, compreendido e entendido. A imagem é aquela sensação quando nós percebemos numa obra de arte uma novidade, um diferente no mesmo. Mas o Bachelard ele vai propor isso, que a imagem ela pode ser estudada através da sua repercussão. Ele usa essa palavra. E repercussão a gente vai entender com um exemplo que ele, inclusive, dá de quando você joga uma pedra na água, ela faz uma repercussão que é aquelas ondas em forma de círculo que vai fazendo. Então, conforme o tamanho da pedra, conforme o tamanho da imagem em pedra, digamos assim, caindo, é o tamanho desta repercussão. E aí ele vai trazer a problemática da casa nesse livro como a repercussão da imaginação, da imagem do ser humano, como os cômodos, né? A casa é esta repercussão da nossa intimidade, como uma totalidade, como você disse, pois ela representa como nós criamos o nosso lugar de intimidade no mundo. Então, paredes, portas, fechaduras, telhado, sótão, porão, escada, janelas, sofá, sala, centro da casa. Este livro é separado em capítulos como este que eu falei, que trazem esta fenomenologia deste entendimento. Qual é o meu sentido da cabana, o sentido da casa da cidade, das casas dos centros urbanos, onde não se tem contatos com os vizinhos, se tem portas fechadas, onde se tem caixas de sapato, como ele diz, assim, conglomerado de várias casas. Enfim, o que eu quero dizer é que este conteúdo da imaginação, este conteúdo que é onírico, este conteúdo abstrato, ele repercute em nossa vida. Então, nós somos movimentados, nós tomamos ações, conduzimos muitas coisas da nossa vida por este imaginário, né? Por esta imaginação. Nós fazemos as coisas por conta de uma imaginação. Esta série, que eu estou chamando de Caminhos da Psicoterapia, é uma metáfora, que é uma metáfora do caminho, que eu vejo muitas vezes o entendimento de um processo psicoterapêutico sob a ótica existencial como um caminho, como um caminhar. E este caminho, para mim, ele tem vários sentidos. O sentido de, por mais que é o mesmo caminho, todas as vezes que eu entro nesse caminho, para mim ele é novo. Né? Todas as vezes que eu entro neste caminho, eu me deparo com coisas novas. Eu só vou me deparar quando eu entrar neste caminho. Então, como eu entro neste caminho, como eu caminho, que obstáculos eu tenho, o que está escuro neste caminho, que são, né, as minhas sombras, eu preciso iluminar, trazer luz a elas, né, dar palavras, dar consciência, dar padrões, dar motivos, dar valores para essas coisas. Então, nós usamos muito. Na minha clínica, a metáfora acaba aparecendo muito, né? A metáfora é algo que faz com que a gente repercuta em nós esta imagem daquilo que talvez a gente guarde, que seja desagradável, aqueles conteúdos que a gente guarde e depois eles apareçam no sonho também. Então, eles revelam alguma coisa assim, e eles revelam e a partir deles a gente tem uma construção narrativa, a gente dá palavras a estas imagens, que é diferente do crítico de arte, por exemplo, que vai lá e diz o que esta arte significa ou significa, mas a gente sempre diz, a arte cada um tem uma interpretação, ou seja, cada um tem uma imagem. Uma imagem é aquilo que ficou, aquela sensação, aquela coisa que a gente não explica, né? Não sei se você compartilha desse mesmo pensamento, dessa mesma ideia de repercussão também, desse revelar também, né, dos sonhos ou destes conteúdos também. Eles revelam, eles repercutem também na vida das pessoas. Você vê isso também? Sim, com certeza. E é interessante assim, a gente pensar da seguinte maneira, né, como que dentro da psicologia analítica a gente vai abordar esses temas. Quando você fala sobre a compensação,
Jung, que é o fundador, né, Carl Gustav Jung, vai ser o fundador da psicologia analítica, ele também participou da Primeira Guerra Mundial. E ele analisava alguns sonhos lá também. Uhum. E ele notava que o soldado que estava, por exemplo, lutando lá o dia inteiro lá, e né, comemorava por não ter morrido aquele dia, e adormecia, quando ele sonhava que estava na praia, ou que estava com a família, ou que estava em Marte, é porque ele estava, de alguma maneira, psicologicamente ainda saudável, estava fazendo essa compensação. Agora, quando ele lutava o dia inteiro, e daí ele sonhava que estava na guerra ainda, que estava matando, Jung começava a notar que ele estava prestes a surtar, então ele não estava equilibrado novamente, então já era um indicativo. Né? Hoje é interessante quando a gente vê ou a gente mesmo, ou o paciente notar, trabalho o dia inteiro e ainda sonho que estou trabalhando, você já nota que já tem um desajuste psicológico ali. Isso é muito interessante. Para a psicologia analítica, essas imagens oníricas que chamam mais atenção vai ser uma imagem que se desloca do nosso padrão moral, do nosso padrão de moralidade. Então, ele se desloca do padrão de moralidade, geralmente. As imagens que mais chamam atenção são essas. Um assassinato, uma traição, né, um suicídio, entende? E o nosso moral, ele vai estar amplamente conectado com os valores sociais, entende? Então, geralmente significa que você tem que olhar mais para o seu próprio caminho em detrimento de um caminho social. Então, você tem que se afastar um pouquinho da premissa que todos pensam e pensar por você mesmo. Só que não é fácil, é difícil. Por exemplo, tem uma pessoa que você não gosta no teu convívio, um exemplo bem clássico esse, né? Relacionado a um dos complexos que Jung traz em sua interpretação da psique, que é a sombra, que você utiliza. Ele utiliza como um complexo extremamente profundo, estruturado, mas eu vou trazer aqui mais em uma relação como metáfora mesmo, para vocês tentarem vislumbrar. Seria mais ou menos assim, tem uma pessoa que você não gosta, a pessoa nunca te fez nada muito contundente, mas a pessoa chegou no teu espaço, você já, nossa, sabe, não gostei, não fui com a energia dessa pessoa, sabe, não, sabe, essa pessoa não me desce, sabe, olha a metáfora, não me desce, né? Não consigo engolir, não consigo integrar essa pessoa ao meu convívio. Né? De repente essa pessoa aparece no sonho, e no sonho você está morrendo de raiva dela também, assim como na vida real, né? Geralmente ela vai representar em parte o que a gente vai chamar de sombra, que vai ser algo que você faz também, só que não vê e só acaba identificando na pessoa. Por exemplo, eu sou egoísta, mas eu não noto meu egoísmo, né? E a pessoa é extremamente egoísta, e daí você vê aquele egoísmo e você se identifica, mas está no teu ponto cego, e você não nota isso. E daí você fala, nossa, aquela pessoa é muito egoísta, né? Ou o contrário, ou você é extremamente benevolente, só que isso está te prejudicando também, que não existe nada positivo ou negativo cristalizado. Essa benevolência exagerada, o não saber dizer não, te machuca demais. E daí você vê uma pessoa egoísta e aponta, eu sou melhor que ela porque ela é egoísta, mas você precisa ser egoísta igual ela. Em partes também, um pouco pelo menos, você precisa ser egoísta. E é muito interessante a gente poder perceber isso. Só que isso tem toda a conexão com a totalidade, né? Assim como a metáfora da pedra na água e quanto que a ondulação consegue alcançar, assim a energia vai se deslocar também em alguns âmbitos da psique. Por exemplo, o quanto chocou eu aquilo, o quanto que esse chocar não representa uma parte minha também que está lá e eu não estou notando. E os sonhos acabam ajudando a se fazer isso, né? E o legal é que o sonho ele traz uma noção de realidade muito grande, sabe? Então tudo que está internamente, ela é real também. Quase tão real como segurar um celular, sabe? Quando você está vivenciando, esses dias atrás eu até sonhei com limão azul, e eu descascava aquele limão, e esse limão era tão refrescante. Eu falei durante uma semana para minha namorada, falei, olha, eu sonhei com limão azul, era tão bom, fui pesquisar para ver se existia limão azul. Não existe limão azul, e eu tinha o gosto do limão. Então, veja a noção de realidade. Só para finalizar essa fala, tem para vocês entenderem a dinâmica do sonho, o sonho ele tem uma espécie de guia não intelectualizado de uma maneira, como que eu posso explicar isso? Ele não segue uma causalidade. Então, não é assim, o sonho não vai trazer respostas para você como, olha, faça isso, vai acontecer isso. Às vezes o sonho vai trazer algo extremamente deslocado da sua realidade que você não faria, mas se você seguir aquilo, lógico, com toda a proteção psicológica, com todo acompanhamento psicológico, se você segue aquilo, de alguma forma, tudo se estrutura. Por exemplo, a Marie von Franz, que é uma das seguidoras principais de Jung, né? Uma das alunas de Jung, vai trazer um caso bem interessante, que ela identifica um complexo materno num paciente, então ela identifica nesse paciente homem que o paciente precisa se deslocar da mãe. O convívio muito intenso com a mãe está privando ele de evoluir de uma forma muito grande e está causando um sofrimento demasiado.
E ela tinha já essa compreensão nas primeiras consultas, e foi consultando, foi analisando os sonhos e consulta. Chegou um momento que o sonho estava dizendo gritantemente que esse paciente tinha que se unir mais amanhã ainda, mais amanhã ainda. Só que como é um esquema tão compensatório, ela pensou com ela mesma, eu que não vou ir contra o inconsciente dessa pessoa, quem sou eu para ir contra toda essa força que está mostrando? E deixou que o menino se juntasse mais à mãe, né? Tivesse uma conexão mais afetiva. Chegou um momento que estava tão conectado efetivamente que o rapaz simplesmente cortou do nada. Falou, olha, acho que já deu, né? Acho que já está muito junto. Então o sonho ajudou a fazer essa cisão. Precisava se aproximar mais para poder notar que aquilo não estava legal. E se ela tivesse tentado, provavelmente, fazer essa ruptura por ela mesma, sabe? Paulatinamente, talvez demorasse mais, talvez não conseguisse, talvez reverberasse em mais, né, em mais deslocamento de energia, não sei. Ela seguiu o sonho e esse sonho levou para o resultado necessário. Então, veja a complexidade que é o sonho, né? Jung vai falar assim, e outra coisa interessante é que o sonho ele vai valer pelas ampliações também do paciente. Por exemplo, sonhei com não vai ter nada pétreo, não vai ser assim, algo causal como sonhou com aranha é morte, sonhou com cobra é vida, sei lá, algo assim. Né? Por mais que a gente tenha material arquetípico. Interpretação dos sonhos que é muito ligado ao senso comum, de que você sonhou com alguma coisa e você vai lá na internet e verifica o que significa. Isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, exatamente. Então, o sonho ele vai ser um glossário pessoal. Por mais que a gente vai ter material arquetípico que a gente pode analisar, daí o terapeuta junguiano ele vai estudar bastante sobre mitologia, sobre religiões, daí Jung vai ter um trabalho enorme sobre isso. Ele iniciou, por exemplo, fazendo escavação, né, com arqueólogo, né, apaixonado por história, alquimia, mitologia, né, ele vai saber desses símbolos que traz, que vem da humanidade já há muito tempo, né, o sonho vai ser um glossário pessoal. Então, por exemplo, você sonhou com cobra, não significa prontamente que é alguma coisa ruim. A gente vai fazer o que você lembra? Cobra, meu avô tinha uma cobra de estimação e eu gostava tanto quando ia lá, que eu ficava impressionado. Veja a energia que isso, veja a imagem, como a imagem transcende o significado, né? Como ela amplia o significado. Sonhei que eu estava numa cama de ouro, né? Mas o que é? Riqueza? Não. Eu assisti uma vez um filme quando era criança, no dia que meu pai deixou a casa e foi embora, e tinha uma cama de ouro. Veja como essa imagem traz muito mais. Então, as ampliações vão ser muito importantes. Jung vai falar que precisa de todas as ampliações possíveis. A Mari von Franz vai ser mais generosa, ela vai falar que só precisa de 2.000. 2.000 ampliações já está bom por que é muito difícil de se chegar. Mas só para você ver a complexidade e a amplitude que os sonhos podem trazer. Sim, esse tema é muito vasto, né, Eliton? Duas coisas que você falou que talvez a gente possa, né, compreender de outras formas que estão muito ligadas ao senso comum, né? Uma é a interpretação dos sonhos, a gente acredita que ele tenha este simbolismo, ou este sentido já propriamente dito. É claro que nós temos a imagem individual deste coletivo, deste produto interior desse sujeito, e temos a imagem coletiva, temos o imaginário coletivo também. Diante de um acontecimento como este da pandemia, repercutiu em muitas pessoas sonhos parecidos, imagens parecidas, o nosso imaginário estava guiado por uma coisa que ainda era invisível, ou seja, até me faz pensar agora, quanto mais aquilo não aparenta ser, mais a gente imagina que ele é, né? O vírus que nós não conseguimos ver, mas imaginamos o que ele faz com a gente, não é algo tão concreto, tão né, aparente à nossa vista. Então, isto, né, da interpretação dos sonhos, dessa questão que a gente pode elaborar ela de várias formas, pensar ela de várias formas também, e a outra que você falou, né, sobre a gente, de certa forma, ser, não sei qual a palavra você usou, mas de certa forma a gente ser atraído por aquilo que a gente nega, aquilo que está no nosso ponto cego, que é muito comum, né, que a gente veja no discurso das pessoas isto, né, de que algumas pessoas, né, relatam que realmente é isto, né, de que aquilo que a gente nega nos atrai, né, um dizer sobre isto
e que, de certa forma, você está me falando que é aquilo que está no nosso ponto cego, aquilo que, por que que nos atrai, por que que nos causa um complexo, por que que nos causa irritação, essa pessoa que tem as mesmas características que nós, né? Então, é algo que também a gente pode pensar e elaborar de diversas maneiras também, diversas como que a gente pensa isso. Nós comunicamos, né? Como eu falei, conscientemente e inconscientemente, né? De uma forma da imaginação. Nós temos este conhecimento científico, epistemológico, né? De causa e efeito, mas o Sartre ele vai dizer que a consciência ela pode ser separada em três condições, que é a reflexão espontânea, que é o sair de si e falar de si, que é este conhecimento de causa e efeito, eu fiz isso por conta daquilo, de você atribuir este padrão moral de entendimento do porquê dos seus valores. A outra forma é a percepção, que é uma forma mais ligada aos sentidos, ao corpo. Merleau-Ponty vai falar, né, na fenomenologia da percepção muito sobre essa percepção, que é algo muito visto em crianças, né? Dizem que o bebê ele reconhece a chegada da mãe no cômodo da casa pelo deslocamento do ar. E ele tem muito essa questão mais perceptiva dos sentidos, corporal mesmo. E a outra forma que o Sartre fala da consciência espontânea é a imaginação, né? Este conhecimento que socialmente, culturalmente, historicamente, nós tínhamos, antes da filosofia, a mitologia, né? O conhecimento era através da mitologia, através deste entendimento da mitologia, da imaginação, e não de um conhecimento de relação de causa e efeito, da retórica. E aí, quando a gente começou a conviver em grupos, em praças, na Grécia, a gente começou a ter que estabelecer esta relação de que eu preciso falar sobre saneamento básico, eu preciso falar sobre isso, e um mito não dá conta, né, de me explicar se eu tenho direito a saneamento básico ou não. Então, a gente começou a trazer essa relação filosófica de conhecimento depois da mitologia com os gregos, né, isso há 600 anos antes de Cristo. E aí, com o passar dos anos, a gente viu muitas vezes este conteúdo da imaginação, este conteúdo íntimo, ele ser criticado, né? Desde com as heresias. Eu queria trazer aqui uma carta de Anthony Artaud, que é um diretor de teatro, ator, artista, que ele critica o movimento da psiquiatria da metade do século passado, por prender e enclausurar os devaneios, que são tão legítimos como uma série de pensamentos lógicos que nós temos, né? Os sonhos. Então, né, é muito conhecido o movimento de antipsiquiatria, pelo Artaud, pelo Deleuze, Guattari também, Machado de Assis escreveu O Alienista também, no século passado, de tentar, né, de uma forma social, né, do Estado, de tentar enclausurar essa intimidade, enclausurar esse devaneio, de censurar a arte, de censurar a imaginação, de censurar este conteúdo. Hoje em dia, nós não recorremos muito à mitologia, não recorremos a esta forma de se apresentar este conteúdo da imaginação, mas nós assistimos, né, séries, filmes, novelas, estamos sempre em contato com a arte, e neste período agora, por exemplo, da pandemia, nós vimos o quanto é importante, né, a arte, a imaginação, e é através desta forma de consciência, de Gerald Sartre, que nós é uma forma de conhecimento também, é uma forma de entender do mundo, é uma forma de condução, de padrão moral do mundo. Então, esta relação entre aquilo que é mais concreto, que é mais aparentemente visto de uma forma,
com essa outra relação daquilo que é abstrato, daquilo que a gente não compreende, ela deve, né, ser equilibrada, ela pode ser equilibrada, mas a gente muitas vezes não se dá conta, porque de um outro lado nosso, né? É de um lugar onde é íntimo, é um lugar onde não se compreende. Nós temos essa necessidade de compreensão, né? Uhum. Se você está aqui, né, conversando comigo e vê um novelo de lã rolando pelo chão, você não vai se preocupar com o novelo, e sim quem jogou, de onde que veio. Nós vamos imediatamente pensar na relação de causa e efeito, e Uhum. não ver, sentir essa imagem. E hoje, socialmente, uma outra coisa que nós podemos elaborar ainda em outras conversas isso que eu quero trazer também, este imaginário coletivo, este inconsciente coletivo. Essas palavras elas não são do meu vocabulário, então não sei se estou dizendo elas de forma correta, mas isto que muitas vezes um acontecimento, um presidente de um país, uma pandemia, essas coisas que são comuns, que nós sonhamos parecido, né? Nós sonhamos Uhum. parecido. Nós vemos que tem pessoas que também têm sonhos parecidos com o nosso, que está caindo, com desenhos, com formas parecidas, que estão ligadas ao coletivo também, mas que, de uma certa forma, coletivamente, talvez nós achamos desagradáveis e guardamos. E aí aparece também em sonhos. Enfim, são esses três temas que eu acho que a gente poderia muito dialogar, falar sobre eles, você não acha, Alito? Sim, sim, é bem interessante, assim. A gente pode pegar como premissa básica essa imaginação. E essa imaginação, ela vai contrapor um certo nível de realidade. Então, a gente tem a realidade do dia a dia, né? E hora ou outra a gente acaba entrando num fluxo intenso, né? Como se fosse um looping, e vai, trabalha, faz isso, faz aquilo, e parece que está tudo bem, e você cristaliza um determinado tipo de comportamento, né? Que já advém muitas vezes do social, né? Lembrando que Hillman, que é um dos teóricos que é pós-Jung, né? A gente vai chamar de pós-Jungiano, ele vai dizer que toda vez que a gente faz um pareamento do nosso ego com o funcionamento social, com as engrenagens sociais, a gente, em certo ponto, está adoecido já. Porque a sociedade como um todo, ela é opressora, ela é egoísta, ela prega, por exemplo, a competitividade excessiva. Então, toda vez que a gente pareia esse ego com uma estrutura social vigente, a gente está, em certo ponto, desequilibrado. E toda vez que a gente está nesse looping de realidade, a imaginação pode chegar como uma forma de abrir caminhos também. Tem gente que está numa determinada situação, num determinado sofrimento, e ela não consegue se enxergar longe desse sofrimento, sabe? Ela está naquela situação e ela só enxerga uma resposta só, sabe? E ela não consegue vislumbrar nada além, como se o mundo inteiro dela tivesse ali, como se tivesse fechado numa cela mesmo, e ela tivesse que ser obrigada a carregar aquela cruz, né? E é bem comum a gente ouvir isso dentro do consultório, principalmente por, né, a gente está aqui, Ocidente, Brasil, catolicismo, cristianismo, né, protestantismo, a gente vê como se a gente fosse obrigado a carregar aquilo. E a imaginação vai abrir, sabe, um arcabouço, caminho, sabe? E pode ser uma imaginação, porque imaginação, tem pessoas que têm medo de imaginar, sabe? Tem no consultório, às vezes, tem um determinado problema, eu falei, vamos imaginar? Mas vamos imaginar coisa bem longe da realidade mesmo, vamos imaginar? Eu falo, imagine você, sei lá, começou a estudar para a NASA e agora você é astronauta e amanhã você tem uma viagem para a Lua. A pessoa se mata de dar risada e parece que ela tem vergonha ou ela tem limitação para o imaginar, porque se desloca tanto da realidade, e assim como você trouxe na sua fala, parece que a gente foi aos pouquinhos matando a imaginação, matando o diferente. Michel Foucault vai falar bastante sobre isso. E como a gente, quando tem alguma pessoa com funcionamento psíquico muito diferente, a gente tira ela da sociedade para tratar ela, de repente a gente integra de novo depois que tiver, né? Então a gente tem muito medo, meu Deus, mas para de pensar isso, né? Você não vai. E, por exemplo, tem um autor que da logoterapia, que é uma outra abordagem, né? Um outro caminho dentro da psicologia, que vai falar sobre o sentido da vida, que é o Viktor Frankl. Ele desenvolveu uma terapia baseada no sentido da vida. Logo vem de sentido, vem de vários outros, de razão, vem de várias outras na terapia, sentido da vida.
e ele era judeu e foi preso dentro de campos de concentração. Ele já tinha essa teoria, o esboço, pelo menos, da teoria, agora não me lembro corretamente, mas ele desenvolveu muito ela dentro do campo de concentração. E ele começou a notar que quem tinha um sentido da vida fora do campo de concentração, ele acabava vivendo mais, passava melhor pelo sofrimento. Quem tinha uma vida mais, sabe, mais sem muito sentido, sem um porquê viver, adoecia e morria em 2 semanas de tifo ou de cólera. Ele via que acontecia isso. E daí no sofrimento dele, olha só o nível do sofrimento. Eles passavam tanto frio e tinha tão pouca comida e as condições sanitárias eram tão horríveis que ele tinha diariamente, ou quase direto, diarreia. Né? Ele tinha um desconforto estomacal muito grande. E ele agradecia quando tinha essa diarreia, porque ele dormia aquecido. Então, sabe, veja o nível de sofrimento. Ele só conseguia ficar aquecido quando tinha esse problema. E ele começava a imaginar ele fora já do campo de concentração, falando sobre a teoria dele, e num palco cheio de pessoas. Então, essa imaginação para ele deu vida para ele. Ele conseguiu sair dali, mesmo estando ali, ele conseguiu sair dali. Então, veja o que a imaginação pode trazer. Um outro ponto que eu queria trazer, muito importante, que é a dificuldade da gente trabalhar com imagens, com fantasia, com símbolo, né, com sonhos propriamente dito, é a literalização. Então, a gente pega um conteúdo que é simbólico e a gente tem a capacidade muito fácil de literalizar. Isso pode ser um erro, né? Uma pessoa que sonha que está morrendo, né, ou que tem alguém matando ela, geralmente significa que alguma parte dela, daquele jeito, tem que morrer mesmo, e ela tem que renascer como outra pessoa, é simbólico. Não significa propriamente que ela vai matar alguém, ou que alguém vai matar ela, entende? Então, essa literalização da imagem, ela acaba colocando, né? Por exemplo, o Hillman vai até que o livrinho vai escrever esse livro sobre paranoia, que ele vai falar muito sobre essas imagens, e como que a literalização pode ser perigosa no esquema paranoide. Por exemplo, vem uma voz na minha cabeça que eu preciso matar um homem para nascer um homem. Eu tenho que matar um homem para nascer um homem, matar um homem para nascer um homem. É só algo hipotético, tá? Não está nem no livro, não é nenhum caso meu também atendi com isso, mas só uma hipótese. E daí a pessoa coloca aquilo, de repente ela vai lá e mata alguém, né? E acredita que isso. Não, e na verdade a gente pode fazer uma leitura simbólica de não, o homem que você foi até hoje tem que morrer para nascimento de outro, mas uma morte simbólica. Você tem que deixar essa estrutura familiar, essa estrutura social para fazer. E aí que tá. E viver essas imagens é difícil por causa disso, né? Falar nesse livro uma coisa interessante, que quando o fantasiar ele é coletivo, ele é mais aceito. Então, se você for uma fantasia unitária, é perigoso, sabe? Porque a sociedade vai te julgar bastante. Se tiver 2, 4 pessoas, já começa a ser mais aceito, né? Ele usa até uma citação bíblica, acho que é de Mateus, se não me engano, que ele fala, onde 2 ou mais estiver falando de mim, eu estarei entre eles. Ou seja, até quando Jesus cita, ele vai falar ali, né? Quando 2 ou mais estiver, estarei. Quando um estiver sozinho, você fica de olho aí que o cara pode estar. Perspectiva e dessa associação. Mas é mais ou menos isso que eu queria trazer, essa dificuldade da imagem pela literalização, né? A gente precisa achar, às vezes, mais significado dentro da própria imagem, né? E a gente tem essa... E aí a relação causal atrapalha bastante. Aí esse modelo mecanicista, monista, né, pragmatista, acaba limitando um pouco. Tem vezes que a gente pode literalizar, sim, né? Tem vezes que dá, mas não sempre, senão a vida vai perdendo a cor, vai ficando uma empresa, uma indústria, você não vive, né? Você acha que precisa sempre de uma causa ou de um efeito, e não. Às vezes você tem que só pisar na grama e sentir a grama ali, e pronto, tá bom. O significado estava na sensação da grama encostando no seu pé, e pronto, não precisava ganhar mais a nada do que isso, né? E aí que a imagem transcende o significado habitual, né? Como ela completa, como ela traz uma totalidade. Sim. Eliton, eu acho que você me trouxe, com essa sua última fala, um monte de reflexões, de insights, para a pergunta inicial que eu trouxe. Claro que não as respostas, não essa causa lógica, mas uma nova possibilidade. Isso que você está me dizendo, de literalidade da imagem e de, às vezes, a gente se punir por uma imaginação, não, né, ser si próprio criticar pelo aquilo que a gente pensa. Nossa, eu sonhei com eu matando a minha mãe, eu sonhei com isso, e isso é muito ruim. É sensacional, porque a gente ouve muito esse discurso de que o que eu faço é ético, o que eu penso não precisa ser ético, não está no campo da ética, da ação, por exemplo.
E a gente muitas vezes sente esse temor de pensar coisas que não estão ligadas à realidade, mas eu pensei isso. Mas a diferença entre o que eu penso e o que eu é, tomo como ação é talvez essa ambiguidade da não literalidade daquilo que eu penso, daquela imagem, né? Do pensamento não consciente, reflexivo, mas da imagem, da imaginação, aquele pensamento que me é tomado, aquele pensamento que não tem um porquê, que eu não me propus a pensar sobre isso, mas isso apareceu em mim como uma imaginação, ou no meu sonho, ou em alguma outra expressão minha. Então, isso, né? Eu acho que talvez essa resistência em falarmos sobre esses conteúdos, esses devaneios, sejam de não ser aceito e da gente muitas vezes confundir, fazer essa literalidade, confundir este sonho, aquilo que a gente imaginou com a realidade. É aquela questão fundamental da licença poética, da arte, de que eu estou fazendo arte. Num livro eu posso matar a minha mãe, num livro eu posso fazer um assassinato, numa peça de teatro que eu estou ensinando eu posso cometer um crime, mas não é a vida real, é uma outra questão. Então a gente muitas vezes, muitas pessoas se chocam com isso, por isso que muitas pessoas censuram a arte, por exemplo, por achar que vai estar insinuando, por achar que colocar num livro duas pessoas se beijando, dois gays se beijando, vai estar insinuando que as pessoas se beijem. Então, e uma outra questão para que a gente possa voltar a elaborar. Élito, por questão de tempo, eu agradeço muito você ter participado comigo desse bate-papo. Para quem está nos assistindo, a gente fez esse bate-papo bem descontraído, né? De uma forma bem leve, falando, comentando sobre, sem tentar se aprofundar muito no tema, sem ser uma aula, um conhecimento teórico, sem planejar muito, para a gente poder talvez levantar essas questões para no próximo momento a gente poder elaborar elas. Então, eu gostaria de deixar esse convite aqui aberto para você também, para que a gente volte a falar sobre essas questões que a gente talvez tenha levantado, que eu talvez tenha levantado aqui, para a gente poder elaborar mais elas a fundo, falar em outros momentos sobre ela também, sobre esses conteúdos. Admiro muito o seu pensamento que tem esta particularidade, seu olhar que direciona-se para essa particularidade analítica, da metáfora, dos sonhos, da junguiano. Não é a minha centralidade de estudo, não é a minha abordagem, mas é algo que soa muito familiar para mim. Quando você me traz essas reflexões, como essa que você trouxe da Bíblia, eu acho que esse entendimento nos engrandece muito, né? Essa percepção, né? Sempre fiz muita articulação do conhecimento teórico, da filosofia com a arte, com a poética, sempre trouxe em meus grupos de estudo filmes, poesia, literatura para a gente compreender, e não um condensado filosófico que é muito mais complexo. Eu acho que isso, às vezes, a gente esquece, isso, às vezes, falta na gente, ao invés de procurar ler um livro de 500 páginas filosófico, um dicionário, a gente assistir um filme, assistir uma peça de teatro, falar um pouco desta imaginação. Vamos imaginar e não tentar falar aquilo que é concreto, pesado e mundano que está no mundo. Então, eu agradeço muito, deixo o convite aqui para você, para a gente poder dar continuidade neste caminho, continuar caminhando por outros trajetos, né, falando sempre sobre esse olhar da psicoterapia, esse olhar do nosso trabalho, e agradeço a sua participação e a todos que estão nos assistindo hoje também, tá bom? Valeu, muito obrigado, agradeço de novo o convite, é uma honra poder falar sobre esse tema que me agrada muito, né? Eu me auto-intitulo Garimpeiro de Sonho, né? Quem me conhece sabe. E aí, né, tem amigos ali mesmo, tanto ali, né, que eu tenho essa abertura. Falei, cara, tem um sonho para me contar, né? A pessoa às vezes traz alguma coisa, a gente brinca, conversa um pouco, né? Sempre de uma maneira bem rasa ali, para não chegar em conteúdos pessoais. Mas eu que agradeço, né? E se eu tenho uma dica para quem está assistindo, a gente sonhe mesmo, né? Traga mesmo mais sonhos, traga para vocês conseguirem imaginar, para vocês conseguirem moldar o mundo, né? Todo o nosso mundo é moldado fisicamente quando a gente passa desse sentido mais natural de árvore, montanha, céu, estrela, né? Tudo que é concreto nasce na imaginação. O celular, né?
as casas, as cadeiras, tudo acaba nascendo da imaginação. Então, ela, trazendo uma frase que é atribuída a Freud, agora não lembro a citação correta, né, porque eu estou só replicando algo que eu ouvi, né, que o pensamento é um ensaio da ação, que eu acho muito legal. Essa imaginação pode ser também esse ensaio da ação. Né? Lógico, teria várias outras coisas para a gente conversar sobre, mas como a gente esbarra nessa dinâmica do tempo, eu acho que dá para a gente fazer uma continuação mais focada em sonho, qualquer hora, se você, né, tiver essa abertura, seria bem legal. E agradeço. Quando eu tiver tempo e me convidar, estamos aí que a gente trabalha. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Hélito. Obrigado a todos que estão nos assistindo também.